E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos de volta para estudar o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui para podermos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 11, são as notícias do plano, o título do capítulo. E no programa passado, nós comentamos sobre o que o Lísias continua acompanhando André Luiz e sobre o que ele diz a André Luiz, que são enormes, são muitos as células de trabalho ativo em nosso lar, nos ministérios, né? Os ministérios são verdadeiras células de trabalho ativo e que nem mesmo alguns dias oferecem seja a visão detalhada, mas que não vai faltar oportunidade para o André Luiz aprender, porque mesmo o Ulisses não podendo acompanhar, o Clarencio pode conseguir ingresso para eles nas dependências dos ministérios. E nós comentamos que esse conseguir ingresso é uma autoridade moral e aliada também à questão do aproveitamento que o André Luiz vai ter, não é? O aproveitamento que ele vai ter de estar ingressando nesses ministérios para aprendizado. E por fim, nós comentamos que ao entrar novamente no Aeróbus não se fez esperar. Nós comentamos isso, que ao entrar no Aeróbus novamente, o André Luiz aproveita o minuto que ainda tem ao lado do Lísias para valer do companheiro o quanto possível, e já vai tacar uma pergunta nele. Nós comentamos sobre isso, sobre o aproveitamento dos minutos que nós temos aqui na Terra nesse sentido do aprendizado. Falamos do estudo na casa espírita, né, da importância de se estudar a obra básica, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, por Dona Ivone do Amaral Pereira, por Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e tantas outras obras sérias que nós temos aí. E comentamos também para a gente não ficar com as indagações inúteis. Inúteis, exatamente. Aproveitar o tempo, até porque não sabemos se vai ser o nosso último minuto daqui a pouco. Se hoje vai ser os últimos minutos serão hoje. Então aproveitemos, né? Então, ele já vai fazer uma pergunta, aproveitando o minuto, o André Luiz já vai fazer uma pergunta para o Lísias. Lísias, amigo. Quinto parágrafo. Desculpa, é o quinto parágrafo, né? É o ponto. Lísias, amigo, perguntei. Poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Porque o André Luiz está deslumbrado com o funcionamento da colônia. E ele pergunta para o Lísias se todas são idênticas a essas. Antes do Lísias responder, Tereza, nós vamos, em cima dessa pergunta de André Luiz, vamos nos reportar à pergunta 1017 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 2 da quarta parte, das penas e gozos futuros. A pergunta 1017. Kardec pergunta assim: alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, quinto céus, etc. Que queriam dizer com isso? Perguntando-lhes, a resposta dos espíritos é assim: perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. É a ideia que a gente forma, né? Primeiro, segundo, terceiro. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem, aquilo que a gente ainda entende, né? Porque nós entenderíamos que um está acima do outro, e não é assim. Por isso que ele está respondendo de acordo com a nossa linguagem. Continua a resposta. Mas por estas palavras, quarto e quinto céus exprimem diferentes estados de purificação
e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta ao espírito se está no inferno. Se está no inferno. Né? Aí, depois da resposta, Kardec faz um comentário muito interessante. Logo depois da resposta dos espíritos, Kardec comenta: estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos, hoje que a ciência demonstra ser a Terra apenas entre tantos milhões de outros um dos menores mundos sem importância especial, nós vemos que o céu o raciocínio era situado o céu em cima e o inferno embaixo, e não é assim. O que isso tem a ver com a pergunta do André Luiz? Ora, Kardec está demonstrando aqui no que os espíritos tinham dito das várias moradas da casa do Pai em situações diferentes. Os degraus, os primeiro céu, segundo céu, terceiro, são locais, né, em que espíritos mais ou menos purificados se situam. Então nós podemos fazer uma analogia com o que o André Luiz está respondendo, o que o André Luiz está perguntando, o que o Lísias vai responder. Né? Colônias espirituais são lugares, são moradas da casa do Pai, como nós já colocamos em programas anteriores. E esses céus aqui também, que está respondendo, que os espíritos estão respondendo a Kardec, também são moradas da casa do Pai. Né? Como Paulo de Tarso, quando diz no livro Paulo Estevão, Emmanuel nos relata que ele, em desdobramento, ele foi ter com Abigail e Gesiel. E aí ele volta com o corpo e ele relata depois, em Atos, ele relata dizendo que fui ao terceiro céu. Se no corpo ou fora dele? Eu não sei. Né? Ele responde assim, então, pelo conhecimento que ele tinha na época. Ele responde de acordo com o conhecimento, mas são moradas da casa do Pai. Não é? Lugares assim. O André Luiz, quando ele faz essa pergunta, né, um espírito que reencarnou no Brasil. Então, ele devia estar querendo saber se, vamos supor, será que as colônias espirituais da China, da Índia, dos Estados Unidos, elas são iguais ao nosso lar? E a gente pode observar com o estudo da obra de André Luiz que existem outras colônias, algumas superiores e outras inferiores. A gente vai ver aqui nesse capítulo que ele vai se referir a Alvorada Nova, que é uma colônia superior a nosso lar. Mas mais tarde ele vai falar da gente da Mansão Paz, que é uma colônia que ela é localizada nas trevas e ela é atrelada à colônia Nosso Lar. Então, o próprio orador espírita, fugiu o nome dele agora, Raul Teixeira, ele numa palestra, ele coloca para gente que os livros Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz e Palavras de Vida Eterna são nomes de colônias espirituais que Emmanuel quis homenagear e colocou o nome dos livros, aqueles livros que a gente chama a série Pão Nosso. Então, são outras colônias, porque, lógico, ele deduziu, se tem uma aqui, tem outras também. E o Lísias vai começar a explicar ele daqui a pouco, né, que não é de modo algum. Existem muitas outras colônias, não é, em diferentes estágios evolutivo e também em outros lugares. Não é isso, Marcos? Você vai continuar a ler? Vamos lá, então. Resposta de Lísias. Só corrigindo o que nós relatamos anteriormente, quando Paulo diz, eu vou ler aqui, quando Paulo diz sobre o terceiro céu, ele fala na segunda epístola aos Coríntios. Não está em Atos, não. Não. Segunda epístola aos Coríntios 12. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatido, corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe.
né? Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, né? Dessa gloriosa, aí o Emmanuel comenta, dessa gloriosa experiência o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis referentes ao corpo espiritual. Então, ele vai ter com Abigail e Gesiel. Então, nessa questão de igualdade entre as colônias, que o André Luiz está perguntando, que a Tereza se referiu, né? Se existe ou não, nós podemos tirar esse raciocínio também, porque isso Allan Kardec já perguntou na questão de terceiro céu por causa das regiões. Existem outros, e os espíritos, na resposta, você pode raciocinar que tem. Porque vai ter, né? Aqui na Terra tem várias colônias em vários estágios evolutivos. Isso. Nosso lar está abaixo de Alvorada Nova, que já está num estágio mais evoluído, intelecto, moralmente falando, né? Basta ver o comportamento dos espíritos, né? Para ver a região que eles estão. O Asclépios, né? No livro Isso, Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna é um espírito que vem de uma esfera, provavelmente de uma colônia, mas que lá os habitantes já perderam a noção da forma. Como nós entendemos. Como nós entendemos, não é? Ele já, o perispírito dele já está muito sutil, ele já não tem mais necessidade, não é, lá de ter, né, forma humana, então eles se apresentam lá de outra maneira. Isso, e é uma colônia superior. Apesar de estar ligada à Terra ainda, essa colônia, não é? Ainda, né? Sexto parágrafo, né? Sexto parágrafo, Aí ele responde, de modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços particulares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Sim. Né? Então ele está fazendo uma analogia aqui na Terra, né? Se aqui é assim, tem região norte, nordeste, sul, sudeste. A Tereza comentou, foi no programa passado, sobre o aeróbis que não se fez esperar. Nós estamos no Brasil e aqui geralmente o aeróbis é um trem, geralmente o trem se faz esperar e muito. Quando funciona, mas então, mas tem lugares que não é assim. Que já na Terra que não é assim. Que já na Terra não é assim. O Japão e outros países também não é assim, funciona direitinho. Então, como ele está dizendo aqui, né, cada região e cada estabelecimento revelam traços particulares. Nós tivemos a oportunidade de ir num local em que tinha uma banca de... Não era uma banca de jornal. Era um local que você guardava os jornais, era uma tampa que você tirava para pegar o jornal e o dinheiro você botava do lado, lembra? E aí botava o dinheiro do lado e pegou o jornal. Né? Então, em cada esquina tinha um poste com um saquinho e com uma pazinha... em cada esquina, que eu digo quarteirões, né? Um saquinho e uma pazinha para você coletar as fezes do cachorrinho, né? Que você levasse para passear. Isso. E ninguém carregava a pazinha, nem o poste, nem o saquinho, estava tudo lá. Nada. Então, se aqui, o que ele está dizendo, aqui tem, né? essa diferença. Se na Terra... nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços particulares. Se aqui, com toda a nossa inferioridade, porque não é porque não pega lá e pega aqui que eles são superiores a nós, não é isso. Superioridade real, gente, é a moral, é o orgulho e o egoísmo. Não tê-los. Então é isso que é superioridade. Mas as características, a educação é outra. Cultura e vai por aí fora. Então são diferentes. Se na Terra é assim, no plano espiritual também Nós tivemos, estou lembrando aqui, que em programas anteriores nós tivemos a oportunidade de comentar, no capítulo anterior até, foi no capítulo sobre a alimentação, que Kardec coloca na Revista Espírita, eu não estou lembrando, vou lembrar o ano, que um moço muito bom, um bispo, ele desencarnou e era muito querido, uma pessoa muito boa. E Kardec o evoca na Sociedade Espírita de Paris, e ele diz que ele teve a oportunidade de visitar lugares em que os espíritos lutavam por comida.
quase um dilacerando, né? A mente, né? Um ao outro, lutando por comida. Então, a característica do local que ele visitou. No livro Obreiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna, a irmã Zenóbia, a personagem do livro, ela dirige um posto de socorro móvel, não é? Em que transita nas zonas de umbral para auxílio daqueles irmãos mais infortunados ainda, no erro, recalcitrantes no erro. E ela descreve várias regiões tenebrosas, né? O André Luiz até questiona por que não pega todo mundo e deixa entrar. Falou assim, não, mas a pessoa tem que querer se melhorar. Então, são características. Então, por isso que não vai ter lugares. O livro Ação e Reação, a Cabana do Orzil. Mas aí não é uma colônia. Não é uma colônia, mas ela é um local de resgate para espíritos temporários que vão para outro local depois. Não é colônia, mas é um local geográfico onde está se socorrendo. Ele está perguntando de colônias. Ele está perguntando de colônia. A gente lembra de um livro do Chico Xavier, Quando se pretende falar da vida. É um livro que relata a desencarnação e a situação de um judeu, de um jovem judeu que desencarna e vai para uma colônia que só tem judeu. Vamos dizer assim, uma colônia judaica. O nome do rapaz que desencarnou era Roberto Muscati. Ele desencarna de um choque anafilático porque colocou um colírio, parece, na hora da cirurgia, alguma coisa. E ele desencarna e ele vem relatando para a família, através de Chico Xavier, nesse livro, Quando se pretende falar da vida, ele relata todo o tempo que ele fica, que ele é recebido nessa colônia judaica. E é o único livro de Chico Xavier que não se fala sobre Jesus. Sobre Jesus, porque é uma colônia judaica para os judeus. Jesus é um profeta menor, ele não é o Messias. Então, e um outro relato sobre uma colônia que existe no mundo espiritual aqui no Brasil, não se sabe o nome dela, mas a irmã do Chico Xavier, a Luísa, quando ela desencarnou, ela foi recolhida numa colônia só de católicos. É uma colônia, por que isso? Porque as colônias espirituais, elas servem para receber os desencarnados, para que eles não se sintam tão perdidos no mundo, para que a gente, quando desencarnar, não se sinta tão perdida no mundo espiritual. Então, a maioria de nós vai sair ainda com muitos vícios, hábitos, muito materializado ainda, né? O nosso comportamento é um comportamento material, muito mais do que espiritual. Então, para que a gente não fique, né, desesperado, perdido, a misericórdia divina permitiu que se nós tivéssemos colônias, né, tivéssemos abrigos no mundo espiritual. E se existe uma colônia, né, no caso, como Nosso Lar, que existem muitos espíritas, se existe outras que são de outras religiões, como essa que a irmã do Chico Xavier foi albergada, e essa judaica, né, essa colônia, a gente não sabe o nome. O livro é Quando se pretende falar da vida. Mensagens familiares de Roberto Muscati. Isso. É muito interessante. Então, a família que, inclusive, ajudou muito o Chico, no sentido de... Por isso é que o Lísias diz para ele, de modo algum, existem outras colônias, quantas regiões que existem aqui na Terra. O jovem, só interessante, só curiosidade, o jovem ele desencarnou, que foi acometido por o choque anafilático. Um colírio. Um tópico nasal. Ah, não, isso. Um tópico nasal. Desencarnou em 79. Isso mesmo. E foi um remédio, meu Deus. E 5 meses depois, pelas mãos do Chico, ele retorna e escreve coisas realmente que não tinham como dizer que não era. E a família era judaica, né? Sim. Então, mas, né, contra fatos não deveria haver argumentos, mas no caso não houve aqui. Né? Isso, então a gente sabe, e a gente sabe através do Divaldo Pereira Franco que a colônia que
que está localizada no caso, né, na região espiritual de Salvador, é a colônia Redenção. Por isso o nome do Centro Espírita Caminho da Redenção. Né? Mas o nome da colônia é Redenção. Isso, então. Então, o Lígia está explicando para ele, não, André Luiz, existem outras colônias, e com certeza na China, no Japão, nos Estados Unidos, em todos os países existem as colônias. Com suas características. No Brasil mesmo, né, nós temos o Nordeste, o Sul do país, o Norte, cada um com a sua característica. Por isso, talvez um nordestino desencarnando no Rio de Janeiro, né, ou em outro lugar no Sul, de repente ele pode voltar para a sua colônia de origem, que seja no Nordeste, e não para nosso lar, não é? Porque a colônia, como a gente colocou, é o lugar que vai nos receber, nos acolher, a gente vai ficar com mais tranquilidade, não é? E aqueles de nós que mereçamos ir para uma colônia, porque o próprio André Luiz, se a gente lembrar, ele não foi imediatamente. Passou alguns anos. Passou um tempinho conflito ainda, contra né? ele mesmo, com ele mesmo. Né? No umbral. Então, aqueles de nós que mereçamos ir para uma colônia, a gente vai para uma colônia que a gente sinta mais à vontade. Imagine o nordestino ter que, né, que está acostumado com farinha, ter que ir para uma colônia do Rio Grande do Sul, que vai ter carne. Ele quer farinha com outras coisas. E aí entra a questão da gente ver que a colônia, o raciocínio que a gente tem, que as colônias, os locais, né, eles se identificam, as criaturas que lá vivem, eles se preparando para uma nova existência, eles se identificam pela grandeza dos fins que eles querem atingir. Também, não é? Pela afinidade e tudo mais, pelo pensamento e tal. Então, o objetivo maior é esse. Vamos chegar a um nível em que vamos, na nossa evolução, não vamos ter aquela preferência A ou B por local tal ou tal. De se nos situarmos ali. Vamos chegar ao nível que qualquer lugar vai ser lugar. Vai ser morada da casa do Pai, vontade de Deus. Mas enquanto isso, para não nos atrapalhar na evolução, as colônias são situadas no sentido de afinidade que nós tenhamos com aquele ambiente, com aquele movimento, para não atrapalhar a nossa evolução, que está diretamente ligada ao nosso trabalho, no dia a dia, lá na colônia. Porque todo mundo que habita a colônia, 99%, vai ter que reencarnar para as suas provações, as suas expiações, os seus resgates. Eu tinha notado aqui, e agora que eu lembrei, parece que o nome da colônia do Roberto Muscat, essa colônia de judeus, é Eretz Israel, que quer dizer Terra do Renascimento. Mas onde parece, não no livro, no próprio livro. No livro. No livro. O livro que ele relata é Quando se pretende falar da vida. Isso. E eu anotei aqui, e eu tenho a impressão que esse é o nome da colônia, Eretz Israel, que quer dizer, traduzindo para o português, né, Terra do Renascimento. Parece ser esse o nome da colônia que o Roberto Muscat e outros judeus, ao desencarnarem, são, né, que tenham merecimento para isso, vão ser localizados, né? Vamos pedir a Deus que também nós possamos ter a oportunidade de, ao desencarnar, sermos recebidos por bons espíritos, porque a gente já comentou aqui que recebido por alguém a gente vai ser. Tomara que seja por aqueles, né, que tenham afinidade conosco, e são aqueles que têm afinidade conosco, e que a gente possa ser levado para algum lugar para refazimento dessa etapa da nossa existência. Vamos terminar por hoje, agradecendo a toda a companhia, mandar um abraço para o nosso amigo Jonas, lá do Vicente Moretti. Fiquem com Deus. Um abraço, Jonas. Fica com Deus. Jesus continue nos abençoando. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação
Tereza Cristina e Marco Antônio.